Você já pensou o que você faria se você fosse ignorado por alguém por conta da inveja? O que você faria? Você seria mais forte? Você se sentiria destruído? Ou você se sentiria amargurado? Você sabe que a inveja pode ser tão forte a ponto de destruir você e a ponto de repente, você ser jogado dentro de um poço? Fica aí, eu já volto para te contar essa história. Olá, eu me chamo Marciele e hoje eu quero falar sobre aquelas situações na vida onde nós fazemos o nosso melhor, nós damos o nosso melhor e ainda às vezes nós somos apedrejados, sofremos com a inveja das outras pessoas. Essas situações, elas podem fazer três coisas na nossa vida. Elas podem nos destruir, elas podem nos amargurar e podem nos fazer mais fortes, como eu já falei antes. E essas situações nós vamos precisar passar. A nossa vida é dinâmica. O tempo todo estão acontecendo coisas. É como o mar. A onda vem uma após a outra e a gente precisa passar por ela. Os problemas na nossa vida também são como ondas e nós precisamos passar por eles. O que nós precisamos fazer é escolher como nós vamos passar. Nós vamos passar desanimados, com o coração contrito, sem vontade, nos fazendo de coitadinhos, ou nós vamos passar com vontade de vencer, com vontade de viver, entendendo que aquele problema, aquela situação, aquela inveja pode fazer a gente mais forte, pode fazer a gente chegar no propósito de Deus. Porque Deus tem sim um propósito na vida de cada um. E na palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Você hoje é resultado daquilo que aconteceu com você. Tenha sido uma luta muito grande ou tenha sido uma batalha mais fácil de enfrentar, você sabe cada coisa que você passou, você sabe cada situação que você teve que enfrentar. Mas essas coisas te fizeram mais forte e te fizeram quem você é hoje. Porque você escolheu passar por aquilo, seja como for, né? Agora eu quero contar para você a história de José. Lá em Gênesis capítulo 40 até o capítulo 50, conta a história de José. Ele era o filho favorito, ele era o filho mais novo, ele era muito amado pelo pai dele. Então, os irmãos dele tiveram tanta inveja desse amor, desse cuidado que o pai tinha com ele, a ponto de os irmãos jogarem ele dentro de um poço e falarem para o pai que ele tinha morrido. Ali acabou a vida de José para o pai. Os irmãos sabiam o que eles tinham feito, mas o pai ali então perdeu um filho, ficou triste, deve ter sofrido. Essa história não conta na Bíblia. Por fim, o que aconteceu com José? Ele decidiu que ele queria viver. Ele estava procurando alguma forma de sair daquele poço.
Então, quando tinham algumas pessoas passando por ali, provavelmente ouviram ele gritando, conseguiram tirar ele daquele poço. Viram que ele era um homem jovem, parecia um homem forte, que poderia trabalhar. Então, eles venderam ele como um escravo para Potifar. Lá, a mulher de Potifar teve um interesse grande, porque ele era um homem bonito também. E ali ele escolheu que ele obedeceria a Deus e que ele não cairia em adultério com a mulher de Potifar. Ele correu da mulher. Ali ele já mostrou que ele era um homem de caráter, que ele era um homem obediente, que ele não iria se entregar para os desejos da carne. Então, por ele ter sido obediente, ele recebeu prêmios, ele recebeu bonificações. E aí ele teve um dom que Deus deu para ele de interpretar sonhos. E aquilo agradou o rei. Ele interpretou diversos sonhos. Um deles foi que haveria uma grande fome naquele lugar. E essa fome realmente aconteceu. E os irmãos dele, o pai dele, eles passaram por essa grande fome, essa grande luta. E nesse momento, o José ele já tinha sido instituído como governador do Egito. Então ele tinha poder para ajudar o povo. E os irmãos dele, sem saber que era ele o governador, foram até lá pedir ajuda, implorar por alguém que pudesse dar alimentos para ele. E José reconheceu os irmãos. E por ele ser um homem de Deus, um homem obediente à palavra, ele não disse não para os irmãos. Ele ofereceu o que ele tinha, ele pediu para que os irmãos fossem e buscassem o pai e viessem ali que ele iria ajudar o povo. Então ele escolheu perdoar, ele escolheu viver segundo a palavra de Deus. Ele obedeceu tudo que Deus tinha ordenado. E ele entendeu que toda aquela adversidade que ele teria que passar, tendo passado pela inveja dos irmãos, tendo sido jogado dentro de um poço, foi tentado por desejos da carne, ele foi jogado dentro de uma prisão, e ele entendeu que todas essas situações eram para fazer ele mais forte, eram para ensinar algo para ele, porque isso tudo fazia parte do propósito de Deus. Às vezes nós estamos em uma posição que nós não gostamos de estar. Às vezes a gente se sente desconfortável ali e a gente precisa fazer algumas escolhas que talvez as outras pessoas não vão gostar. Mas se aquilo está dentro da vontade do Senhor, se aquilo está dentro do projeto, do propósito que o Senhor tem para a sua vida, você precisa se posicionar. Você precisa saber dizer não quando é a hora de dizer não. E você precisa também saber dizer sim quando é a hora de dizer sim. Você precisa entender qual é a resposta que você precisa dar. E essa resposta você encontra aqui na Bíblia. Quando você lê a Bíblia e quando você ora, e você pede para o Senhor estar te dando autoridade, te dando conhecimento, te dando sabedoria, você vai saber o que você precisa fazer diante dessas situações. Então, como eu falei antes, tem situações, às vezes, que você vai se sentir destruído. Outras situações você vai sentir amargura. Mas quando você decidir viver na força que o Senhor tem para você, você vai ser bem-sucedido. José foi honrado. José teve um cargo de governo. Ele teve honras que Deus deu para ele. E Deus é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele conhece toda a sua história. E C.S. Lewis também disse uma frase muito interessante que diz assim: Deus prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. Quem sabe você hoje, nessa posição que você não se sente bem, seja essa pessoa simples, que vai ter um destino extraordinário. Então não tenha medo de se posicionar. As pessoas vão ter inveja de você, porque quando você se posiciona, você está tendo destaque, você está brilhando, você está apontando para o sucesso. Então não tenha medo de se posicionar, mas se posicione dentro da vontade do Senhor,
dentro da vontade de Deus, dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. Deus te abençoe e que essa palavra tenha falado com o seu coração, também esteja compartilhando com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam receber um pouquinho do amor de Deus. Tenha uma boa noite. Roden Madeiras Guaratuba. Atendemos com madeira bruta, beneficiada e tratada. Itaúba, garapeira, cambará, pinos autoclavado, pinos caixaria, chapas lisas, compensado naval, madeira para pergolado, deck, flutuante e ainda fabricamos móveis em madeira maciça, como mesas, beliches, camas e painéis. Faça-nos uma visita, atendemos todo o litoral e ainda Itapuá e Garuva com frete próprio. Roden Madeiras Guaratuba, Rua Francisco Árcega, 1706, Pissarras, Guaratuba, Paraná. Fone 41-3472-2168, WhatsApp 41-992360509.